nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que compreende todo o capítulo 7. Capítulo este que é composto de 27 versículos. E esta seção pode muito bem ser intitulada de As Artimanhas dos Adúlteros. É uma seção cujo tema continua ligado ao tema da seção anterior. Tema que adverte a respeito do adultério. E hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 7, versículo 5, que diz assim para nós: para que te guarde da mulher estranha, da estrangeira cujas palavras são sedutoras. Este versículo é quase igual a Provérbios, capítulo 2, versículo 16. As palavras são basicamente as mesmas no original hebraico. O que diferencia é apenas uma palavra, o verbo. Enquanto em Provérbios capítulo 2, versículo 16, o pai está aconselhando, o sábio está aconselhando, com o intuito de livrar da mulher estrangeira, da mulher estranha. Aqui o versículo usa o verbo guardar, guardar de. Aqui nós percebemos que são verbos quase que sinônimos e, no entanto, nós vemos que há uma evolução. Olha como que de forma pedagógica Deus vai nos conduzindo. Deus é aquele que se mostra como aquele que livra e também como aquele que guarda. Guardar aqui é no sentido de proteger, é no sentido de fazer com que, diante do ataque do outro, do ataque do adversário, você tenha uma proteção, um escudo, um muro que guarda. Aqui, o livro dos Provérbios nos mostra que aquele que guarda, aquele que diz à sabedoria, tu és minha irmã, como nós ouvíamos ontem no versículo anterior, que diz ao entendimento que tu és meu parente íntimo, aquele que conserva os mandamentos, que guarda as sentenças, aquele que se deixa instruir, que faz da instrução, que faz dos mandamentos da lei o seu caminho, o seu projeto de vida, esta será guardado. Por quem? Pela própria palavra de Deus. Para que sejas guardado. Para que te guarde da mulher estranha, da estrangeira cujas palavras são sedutoras. Já falei aqui em várias ocasiões, inclusive no momento em que meditei sobre Provérbios, capítulo 2, versículo 16, que a mulher estranha, a estrangeira, tanto tem o sentido imediato da mulher alheia, ou seja, a mulher que é casada, que pertence a outro, mas que está convidando ao adultério,
como também tem um sentido mais amplo, no sentido de tudo aquilo que seduz, tudo aquilo que faz com que nós nos afastemos do caminho do Senhor, da fidelidade a Deus. A estranha aqui, no caso, representa o idólatra, a idólatra. Aquele que com suas palavras, com seus convites, ou que através do seu mau exemplo, tenta nos arrastar atrás da idolatria. Por quê? Por que guardar a lei do Senhor faz com que nós sejamos guardados da mulher estranha, sejamos protegidos, ainda que ela invista contra nós, tentando nos derrubar? Talvez, eu não sei qual é a sua situação, talvez você esteja passando por uma situação em que tem sentido de perto os ataques, as investidas do mal contra você, tentando sorrateiramente seduzir você, né? A estrangeira cujas palavras são sedutoras, não são palavras duras, não são palavras más, palavras ruins, palavras que nos afastam, são palavras sedutoras. O mal costuma investir deste modo. Talvez você esteja passando por isso. Talvez, se você não tenha se dado conta, neste exato momento, ao meditar este versículo, está se dando conta agora. Deus está convidando você a ser guardado pela palavra. De que modo? Sendo fiel à palavra. À medida que você é fiel à palavra de Deus, a própria palavra guarda e protege a sua vida. É o Senhor quem está nos convidando a confiar no seu amor, na sua proteção. É o Senhor quem está nos chamando a viver unido a Ele, unido em seu amor, unido na caridade. É deste modo que o mal não irá nos seduzir e não irá trazer para nós, e ainda que traga para nós, propostas mais atraentes, propostas que apeteçam mais a nossa curiosidade, a nossa vontade, as nossas inclinações carnais. Ainda assim, teremos forças para resistir. Para aquele que quer permanecer fiel a Deus, para aquele que conta com a graça divina, para aquele que dia a dia busca a presença do Senhor, a vitória é certa, a vitória é garantida. Deus não quer nos deixar cair. Deus é sempre o nosso sustento, o nosso amparo. E é dele que recebemos a força para permanecermos fiéis a Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a clamar ao Senhor, a dia após dia pôr o seu joelho dobrado em oração, que você possa dirigir sua oração ao Senhor e confiar que aquele Deus que chama você à fidelidade é o mesmo Deus que dá a graça, que concede a graça, que concede a condição necessária, o instrumento necessário, melhor dizendo, para que você possa viver essa fidelidade. Então entregue-se ao Senhor, não se deixe enganar por palavras fáceis, por propostas fáceis, por propostas que tentam fazer com que você perca o seu olhar do Senhor, tire o seu olhar do Senhor, com que você se desvie da sua meta. Busque a graça de Deus, busque a força em Deus, porque no final das contas, Deus se alegra com a sua salvação, Deus se alegra com a sua felicidade. Deus não quer que nenhum dos seus filhos amados se perca. Deus quer nos conceder sempre a graça necessária para a vitória. Então conte com Deus, não como um adversário, mas como um aliado.
o aliado mais fiel que você possui. Mais fiel do que você mesmo. Porque muitas vezes os seus sentimentos traem você. Suas emoções traem você. Deus é o aliado fiel. Mas para ser guardado da mulher má, você precisa guardar a palavra de Deus. Ou seja, estar disponível a ouvir a ordem do Senhor. Essa ordem sempre irá ser agradável a nós? Não. Nem sempre. Aliás, a princípio ela costuma ser desagradável. É com o passar do tempo, à medida que você vai caminhando e se deixando ser guiado por Ele, que a sua vontade vai se configurando à vontade dEle e você vai se adequando, se acostumando a ouvir a voz de Deus de forma agradável, porque já não há mais, já aos poucos as arestas são aparadas e já não há mais, pelo menos 100% de oposição entre a vontade de Deus e a sua. À medida que você se permite caminhar com Deus, a sua vontade e a dele vão se transformando numa só. Então guarda a palavra no seu coração, porque é pela palavra que você irá vencer, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.